Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para uma emissão especial, que é de facto especial. Esta dinâmica estava pensada para começar umas semanas mais tarde, mas a situação política da nossa terra levou-nos a antecipar o calendário. O orçamento municipal foi chumbado e tem sido manchete em vários órgãos de comunicação social, com algumas acusações a serem feitas à oposição, em especial à CDU, de intransigência e de servir de força de bloqueio. Por isso, a CDU vai fazer aqui hoje aquilo que sempre fez neste Conselho: questionar, analisar e esclarecer. Porque a política, se a queremos séria, não a podemos resumir a frases feitas. David, algumas das acusações de que a CDU tem sido alvo é de que não contribuiu para a discussão ou para a aprovação deste orçamento. De facto, não houve contribuições da CDU porque a CDU quis ser apenas uma força de bloqueio? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, ou boa noite, depende quando, quando esta emissão for para o ar. Do orçamento em Assembleia Municipal ser chumbado, a CDU está cá para iniciar negociações para viabilizar um orçamento. Ora, tem que haver algumas garantias. Agora, essas garantias à CDU na Assembleia Municipal podermos viabilizar o orçamento, porque nós temos dado, quando dizemos uma coisa e a fazemos, queremos também do vosso lado. Não vai ser fácil, mas tem 3 semanas para dar essas garantias à CDU, porque até lá a nossa posição é contra. Até dia 18 a posição da CDU é contra. Mas tem que haver um sinal público de que o PSD quer assumir um verdadeiro compromisso para a aprovação do orçamento. E, portanto, respondendo à tua pergunta, isto é uma realidade que é a realidade do PSD, isto que tem sido feito pelo PSD e aquilo que o Sr. Presidente veio ao público dizer sobre a oposição e sobre o chumbo do orçamento, é uma realidade que é apenas a realidade do PSD. Porque não é a realidade do Conselho de Redondo, não é a realidade que as outras pessoas vão ter nas suas vidas. E no concreto, este orçamento, na discussão deste orçamento, houve reunião com todas as forças políticas. E aquilo que a CDU adotou foi, bom, há um conjunto de propostas que a CDU tem feito ao longo dos anos, inclusivamente propostas que integram este orçamento, que transitaram do anterior mandato, nomeadamente a reabilitação urbana do bairro António Festas, é uma exigência que a CDU tem há anos. E, portanto, tem constado em todos os orçamentos, desde o anterior mandato até este. Portanto, está contemplada neste orçamento. O que é certo é que nunca saiu do papel. Há uma outra proposta que neste ano temos debatido, é uma questão um pouco complexa, não é pelo valor, porque estamos a falar no edifício escolar, em que a escola, há um passadiço que liga o edifício do pré-escolar à cantina, que é do agrupamento de escolas, portanto é propriedade do parque escolar, mas que as crianças têm que utilizar uma capa da chuva para poderem ir ter as refeições em dias de chuva. E, portanto, a CDU tem feito estas propostas. Agora, do que é que nos vale a nós andar constantemente a apresentar propostas e orçamentos se elas depois não passam do papel? Quando há um conjunto dessas propostas que estão lá, mas que não são executadas. Portanto, dizer que a CDU ou qualquer outra força de oposição rejeitou ou não apresentou sugestões, isso é puramente demagógico por parte do Sr. Presidente. E essas acusações de que a CDU é uma força de bloqueio à gestão do PSD, isso só na cabeça dos elementos do PSD, porque o que pode facilmente contrariar esta retórica é o conjunto de medidas que a CDU já viu aprovadas, estando a CDU em oposição. E firma duas em concreto, uma que ainda é do anterior mandato, que é o apoio à natalidade. Portanto, há um conjunto de famílias que beneficiou e que irá continuar a beneficiar do apoio à natalidade, uma proposta que foi da CDU. E uma medida mais recente, já neste mandato, até que teve a aprovação, foi aprovada por unanimidade, embora com alguns contributos que, do nosso ponto de vista, reduziram um pouco a sua abrangência, que refirma em concreto ao apoio, ao programa de apoio às IPSS, que agora há 2 reuniões ou 3 atrás, ou há uma reunião atrás, aprovámos um conjunto de apoios financeiros a algumas IPSS do Conselho. Portanto, aqui se vê bem não só a pertinência da proposta, a iniciativa do PCP, mas como o PCP, de modo algum, que é uma força de bloqueio, muito pelo contrário, é uma força de construção. Agora, não a qualquer preço. E o PSD tem este tipo de comportamento. Embora a comunidade identifique que o caminho que está a ser seguido é errado, todos eles acham que o caminho é o melhor e que jamais o Redondo esteve nas condições em que está. E deixa-me já agora aproveitar para tentarmos clarificar aqui uma coisa. A CDU vota contra este orçamento em reunião de Câmara,
mas deixa em aberto votar favoravelmente depois na Assembleia Municipal. A Exatamente. minha questão é, já que há a acusação de que a CDU não contribuiu quando foram pedidos estes contributos, a minha questão é, foste contactado por alguém do Executivo em permanência nestas 3 semanas que foram desde que desde que a CDU votou contra na reunião de Câmara até à votação na Assembleia Municipal? O Presidente, nestas 3 semanas, não disse uma única palavra à CDU. A única pessoa, e devo dizê-lo, que contactou a CDU para perceber o que é que poderíamos acordar foi o chefe de gabinete, que é também o Presidente da Assembleia, mas o Sr. Presidente é o Presidente do órgão executivo, é o responsável máximo pela execução do orçamento. É quem terá todo o interesse em ter um orçamento aprovado. E a postura dele foi nem sequer falar com a CDU. Nem se está tudo bem, nem se queremos o que é que queremos propor, o que é que queremos alterar. Portanto, este foi o posicionamento do Presidente da Câmara. Mas aquilo que verificamos foi, branqueou todo este processo para dizer exclusivamente que a oposição, no caso concreto a CDU, estava indisponível, não apresentou propostas, quando qualquer cidadão poderá confirmar precisamente aquilo que eu estou a dizer. Portanto, aqui a questão que fica também, vem no seguimento de outra acusação feita à oposição, em concreto à CDU, é uma acusação de irresponsabilidade. E aqui a questão que fica é analisar um orçamento, compreender os impactos negativos que vai ter para o futuro do Conselho. É de facto ser irresponsável? Bom, se há aqui alguém que foi irresponsável, não foi nem a CDU nem a oposição. Foi o PSD e esta intransigência, porque no PSD tem imperado esta lei do eu quero para o cimano. E a CDU, como toda a oposição, foram os únicos responsáveis em todo o processo de discussão do orçamento. Porquê? Muitos não sabem, mas o orçamento da despesa, portanto, se temos uma despesa de 15, 16 ou 17 milhões, a receita tem que corresponder precisamente à mesma verba. Portanto, temos de ter uma receita de 15, 16, 17 milhões, aquilo que for. E aquilo que acontece, de acordo com a lei dos compromissos, nós temos que ter uma execução da receita nunca inferior aos 85%. E aquilo que acontece é que há um aumento de verba do orçamento de 2024 para 2025 de 3 milhões e meio. A única coisa, ou seja, a única verba em termos de receita que sabemos que temos a certeza que vai aumentar, são as receitas que são provenientes do Orçamento do Estado. Mas estamos a falar numa verba de 850 mil euros. Agora, o restante nós não sabemos de onde é que ela vem. E o que aqui temos que olhar é que há um conjunto de receitas provenientes de impostos municipais que a Câmara, ao longo dos anos, não tem cobrado ou tem reduzido, e, portanto, mas essas nem sequer a gente contesta, são opiniões políticas. Agora, há outras que decorrem de medidas do Governo que, por si só, fazem reduzir a receita. E falo concreto daquela medida da isenção do IMT na aquisição de habitação própria e permanente para jovens até aos 35. Isto não foi equacionado, essa redução de receita. Tal e qual como não foi equacionada o aumento da dedução fixa por dependente na questão do IMI. E, portanto, essa redução de receita é uma redução efetiva, embora não tão significativa, mas, numa forma geral, aquilo que olhamos é, efetivamente, elementos que vão fazer obrigatoriamente a receita reduzir, e o único aumento garantido que temos de receita é proveniente do Orçamento do Estado, mas muito longe dos 3 milhões e meio que foram contemplados neste orçamento. Portanto, talvez o Sr. Presidente, quando acusa a oposição de irresponsabilidade, certamente estará a ver-se ao espelho e a chamar-se irresponsável ele próprio, porque perante estes números, e até dou aqui mais um elemento, no orçamento municipal há uma previsão de receita proveniente da venda de bens imóveis na ordem dos 250 ou 230 mil euros. Ora, venda de bens de investimento, estamos a falar em terrenos, ou seja, nós temos o único terreno para a habitação disponível na Quinta da Faia, que é o único loteamento municipal que temos. Portanto, é um terreno que custa 19.800 euros. Nós não refutamos completamente essas acusações. Aliás, este tipo de acusação é normal vindo do PST quando tenta branquear a sua incompetência, acusando os outros de bloqueio, quando na verdade estiveram sempre, desde o primeiro momento, disponíveis para viabilizar, no caso da CDU, para disponibilizar um orçamento, desde que assumissem compromissos connosco. Outro fator que também temos de ter em conta foi um alerta que a CDU tem feito durante o ano todo de 2024, que se prende com um conjunto de obras que foram adiadas durante 24 e a CDU alertou.
cuidado, que em 2025 vamos ter anos de eleições. E não é só a Câmara de Redondo que vai querer fazer obra. Depois não temos oferta de construtoras disponível para dar resposta a todas essas solicitações. E aqui há uma grande procura e a oferta depois torna-se reduzida. Deixa-me pegar aqui nesta questão de não termos essa capacidade de fazer obra no último ano do mandato, para te lançar aqui a última acusação que foi feita à oposição, que é de deixar famílias a viverem em condições precárias ou pura teimosia e motivação política. Como é que a CDU reage a este tipo de comentários? Bom, o partido que lançou, a força política que lançou e que, numa primeira instância, lançou estas preocupações e a exigência de se resolver aquela situação foi a CDU, e nós, a meio desse mandato, lançámos essa preocupação de aquelas coberturas daquelas habitações serem de luz-alite, nem todo luz-alite tem ambiente, mas o que nós exigimos e que alertámos foi para aquele problema efetivo e pela necessidade urgente de substituírem aquelas coberturas daquelas casas. Mas estamos neste momento em 2024 e agora, sim senhor, porque efetivamente surgiu a oportunidade, através do PRR, de candidatar uma obra com alguma dimensão e que com garantia de financiamento a 100%. Mas garantia de financiamento a 100% é preciso que se diga, se a obra for... Portanto, ela ainda nem foi a concurso, portanto tem que ser lançado um concurso internacional tendo em conta o valor da obra, tem os prazos decorrentes de um concurso, reclamações, etc. Tem que ter o visto obrigatório do Tribunal de Contas e, portanto, e depois... e isto é um processo que demora sempre alguns meses. E depois de lançada a obra, ela tem que estar concluída para ser financiada a 100% em junho de 2026. A partir dali, há uma redução do financiamento. Poderá passar por 85%, 75%, conforme for o atraso. Agora, nós neste momento não estamos em condições, o Sr. Presidente afirma que quer lançar a obra em janeiro de 2025, uma coisa é certa, não é por ter um orçamento que não tenha sido aprovado que vai hipotecar a realização ou a execução daquela obra, o lançamento daquela obra. Em primeiro lugar, porque não ficou sem orçamento. Fica com o orçamento que teve em 2024. Já estava prevista até essa obra. Poderia não ter, era a dotação orçamental necessária para fazer aquilo. Mas isso também se faz com uma revisão orçamental daquele orçamento. Se as forças políticas na oposição estiverem disponíveis, e eu duvido que haja alguma força na oposição que esteja ou que irá bloquear essa necessidade urgente. Nós, a oposição, nem os vereadores na oposição, no órgão executivo, conhecem o projeto. Nós não conhecemos o caderno de encargos, não conhecemos um desenho sequer daquela casa. Nem as forças que estão representadas na Câmara, nem as forças que estão representadas na Assembleia Municipal e quem poderá viabilizar naturalmente o orçamento. Mas e mais importante do que isso, e mais importante nem as forças na Câmara, nem na Assembleia e as pessoas que moram lá. O problema maior ainda é esse. Nem as pessoas que lá vivem conhecem este projeto. Portanto, não sabem para onde vão morar ou qual é que é a solução que encontraram. Pessoas que neste momento moram numa habitação térrea provavelmente vão ter que ir morar para um primeiro ou um segundo andar. Pessoas que têm um quintal ou que têm uma despensa não têm garantias que isso tenha. Portanto, nem sequer isso foi discutido com aquelas pessoas. Pior que isso ainda, sobre estas pessoas, é o facto de, ao iniciar-se a obra, as pessoas têm que ser realojadas num outro espaço, numa outra habitação. E onde é que isso está calculado por parte do Executivo PSD? Nós não temos habitação própria, o município não tem habitação disponível para poder alojar aquelas 7, 8 famílias que lá estão. Acho que ficou bastante claro, não só na intervenção que a CDU fez em reunião de Câmara, como na intervenção que a CDU fez em Assembleia Municipal, acho que foi muito claro o nosso posicionamento sobre a questão do orçamento. Agora, não aceitamos, repudiamos completamente estas acusações que foram proferidas pelo Presidente da Câmara. E para terminar, só dizer uma coisa. Estas acusações e esta forma hostil como que o Presidente da Câmara fez ou tirou para cima da oposição, no momento em que temos que se calhar sentar todos à mesa para discutir, portanto, é já um elemento que poderá até dificultar este tipo de negociação. A não ser que o Sr. Presidente tenha assumido que não quer um novo orçamento e que vai passar estes 9 meses até às eleições a chorar o facto de não ter um orçamento aprovado porque a oposição bloqueou. Mas nós, como disse no início desta sessão, desde o primeiro momento, no dia 28 de novembro, que nos disponibilizamos para discutir desde que o PSD assuma compromissos connosco. Portanto, se o Presidente não tiver um orçamento, não é por culpa da oposição,
é único, exclusivamente por teimosia e culpa própria do PSD. Está esclarecido, David. Estamos esclarecidos? Acho que sim. Estamos esclarecidos. Obrigado. Vemos nos ver em breve. Bom Natal a todos. Bom Natal. Muito obrigado.